nesses dias eu tenho feito uma autoanálise, uma reflexão da minha vida mesmo, da minha caminhada cristã, dessa jornada cristã. E diante de tantas coisas que já aconteceram, coisas maravilhosas, coisas difíceis também, onde Deus proporcionou momentos na minha vida para me provar acerca do amor, o amor que eu tenho por Ele, esse amor ágape, esse amor que excede a todo entendimento humano. Eu comecei a fazer essa reflexão, eu comecei a fazer uma análise também da igreja do Senhor, daquilo que eu tenho como convivência com os meus irmãos, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo. E eu estava lá no Araguaia orando, que eu estou de férias esses dias, tirei umas férias, e fui para o Araguaia, estava orando ali na praia, e de manhãzinha, ao nascer do sol, eu orando a Deus, e o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração, acerca do amor dele. De modo, querido, que hoje o Senhor vai falar com você, mas o Senhor está falando comigo, porque eu sou o que mais preciso disso. Talvez o Senhor vai te exortar, talvez nessa noite o Senhor vai te consolar, mas é certo que Ele vai falar poderosamente ao seu coração acerca desse assunto tão importante. E eu comecei a analisar algumas coisas. Nesses dias a gente anda tão preocupado, tantas coisas têm ocorrido. Agora, nesses últimos dias, surgiu um homem aí que está atacando as mulheres, coisa terrível, né? E a gente começa a se deparar com isso, ver isso, essas cenas, e a gente começa a assistir a televisão, ver esses comentários e outros tantos que nós temos visto por aí. A gente sente medo. E nós que somos cristãos, começamos também a olhar essa situação somente com os olhos naturais, porque a palavra do Senhor fala que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, mas o homem natural, ele discerne somente o que é natural. E muitas vezes nós temos aquele sentimento de até pagar o mal pelo mal, né? Já ouvi algumas pessoas falando assim, um cara desse ele merece morrer e tal, né? Eu queria que houvesse pena de morte no Brasil. De fato, é algo muito terrível, que precisa ser feita a justiça. Mas, queridos, eu comecei a analisar isso. Eu comecei a ver que realmente o amor está se esfriando. Porque não só para aquele homem, mas como para nós todos que estamos aqui hoje, que já tivemos o grande privilégio de ser abertos os nossos olhos. Tem jeito para aquele homem também, como tem para nós, como teve para você, como teve para mim. Eu comecei a analisar tudo isso e ver assim, não, Deus, eu não posso entrar nisso. Eu não posso olhar essa situação como algo natural, eu preciso orar. Eu preciso buscar o Senhor para a vida deste homem e de tantos outros. Mas aí eu também comecei a analisar e ver a igreja do Senhor nesses dias tão rasa, no que se diz respeito ao amor de Deus, tão superficial, no que se diz respeito a amar o seu próximo. Eu acho, queridos, que hoje, talvez, eu posso até desabafar um pouquinho com vocês. E talvez também eu possa estar sendo curado pelo meu Deus nessa noite. Porque nós vamos falar de alguns assuntos que tenho visto. Mas, amados, e aqui nesse texto, nós vemos grandes ensinamentos. Aqui diz no versículo 7 do capítulo 4, amados, amemos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quantos aqui conhecem a Deus? Quantos aqui já tiveram experiência com Deus? Diga amém. Então o amor de Deus tem que estar nesse negócio. Então o amor de Deus tem que estar na sua vida e na minha vida. Essa é uma palavra muito simples, amados.
Se eu perguntar para vocês aqui, quantos querem ser usados por Deus? Muitos vão levantar a mão. Se eu te chamar aqui na frente, para ministrar sobre a sua vida um batismo do Espírito Santo, a igreja quase que inteira virá aqui na frente. Mas sabe que o amor está muito mais além do que tudo isso. O amor de Deus está acima de tudo isso. O amor de Deus está acima de todas as expectativas sua e minha. E aqui nesse texto a gente continua vendo Deus falar através deste homem. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Poxa vida, então, como a gente, é um paradoxo. Porque a gente vê pessoas que se diz cristã. Você sabe o que é ser cristão? Você entende o que é ser cristão? Você sabe o que significa essa palavra? Eu creio que muitos aqui sabem, mas eu vou te falar. Cristão quer dizer seguidor de Cristo. Olha para o seu irmão e diga assim: a sua responsabilidade é grande, meu irmão. Você é seguidor de Cristo. Como é que vai ser o seu testemunho? As pessoas estão olhando para você, pode falar para ele. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Aí ele continua e diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Tudo o que precisava ser feito, igreja do avivamento, já foi feito. Jesus já pagou um altíssimo preço. A expressão maior de Deus já foi efetuada. A expressão maior de Deus na sua vida não é porque você talvez pregue bem, não é porque talvez você seja eloquente, tenha uma boa oratória, porque você estudou, porque você fez mestrado disso ou daquilo, mas a maior expressão de Deus, igreja do avivamento, ouça, é o amor de Deus na sua vida, e na minha também. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Você já viu Deus? Quem é que já viu Deus? Tem alguém que já viu Deus? Deus apareceu para ele, eu vi Deus, olha, Deus apareceu para mim, eu nunca vi. E ele fala assim, olha só, nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Mas antes ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha para o seu irmão e diga assim, eu te amo, irmão. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Dizer que ama, preste atenção, dizer que ama é o começo, porque é fácil, concorda comigo? Eu te amo, mas é um bom começo. Eu gosto de liberar, quem me conhece bem próximo, sabe como eu sou. Eu gosto muito de liberar essas palavras, eu gosto muito de dizer para os meus irmãos, para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para as minhas irmãs, eu te amo. Eu não tenho dificuldade para isso, porque isso me estimula a amar. Mas ninguém aqui viu Deus. Mas se nós amarmos o nosso irmão, aí Deus está em nós. Você está vendo tanto que é profundo isso? Muitas vezes nós cantamos, os levitas cantaram hoje de manhã aqui, cantaram o amor. Que lindo! Que maravilha, as meninas dançam, aquilo está sendo cantado e é o amor também. A igreja canta o amor, mas eu quero dizer que o amor, ele está muito mais além do que uma música ou uma canção. O amor de Deus está muito mais além de eu falar para você que amo você. O amor, queridos, ele não pode ser teórico.
o amor tem que ser prático. Amém? Nesses dias eu tenho entendido tão profundamente isso. Nós muitas vezes estamos perdendo tempo. Nós estamos gastando tempo com coisas fúteis. Nós estamos buscando estratégias, que é bom, sim, é bom. Mas nós precisamos buscar o melhor de Deus. Sabe o que é o melhor de Deus para a sua vida e para a minha vida? Amarmos uns aos outros. O melhor de Deus para a igreja é isso. É nós termos essa comunhão e dizer assim: olha, eu te amo, mesmo que alguém possa nos ofender profundamente. Mas principalmente amar alguém que nos atinja. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Lucas 6,32, vamos abrir, por favor. Lucas 6,32. Diz assim a palavra do Senhor: se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizestes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E aí ele vai falando, não vou ler tudo, mas esses 2 versículos é profundo. Se amais o que vos amam, olha para o seu irmão e diga assim: tem alguém te aborrecendo esses dias? O que é que ele respondeu? Se não tiver, ótimo. Mas se tiver, você vai falar para ele assim: ame essa pessoa. Tem alguém te aborrecendo? Eu quero te dizer, é esse aí que você tem que amar. É a mulher, a esposa, ou o esposo, é o filho. É esse que você tem que amar. Queridos, nós temos que entender isso aqui. É muito fácil amar aquele que nos ama. Eu amo o pastor Josué porque ele me ama. O pastor Josué é uma benção, ele me ama, eu amo ele, coisa linda, maravilhoso. Mas se o pastor Josué fizer alguma coisa comigo, Pedro, que me deixa triste, acabou, eu não amo mais o pastor Josué como eu precisaria amar. Ele já não é tão amável assim. Que amor é esse? Que vida cristã é essa, igreja? Queridos, nós precisamos entrar por esse caminho. Os filhos que estão aqui, nós estamos perdendo tempo. Olha, eu estou tendo uma oportunidade tremenda de amar a minha mãe no momento de enfermidade. Às vezes eu vejo pessoas reclamando porque algum ente querido está doente. A gente não quer que fique doente. Mas às vezes eu já vi pessoas murmurando: não dou conta mais. Minha mãe cuidou de nós a vida inteira, 7 filhos. Se ela chegar no final da vida dela, não tiver 7 filhos para cuidar dela, acabou, irmão. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Aí eu chego lá em casa, ela fala assim: deixa eu deitar no seu colo. Eu falei: pode deitar. Aí ela deita no meu colo, eu passo a mão no cabelinho dela e começo a cantar louvores para ela. Aí oro com ela, ela pega e fala para mim assim: não sai daqui não, porque você me traz uma segurança tão grande. Aí eu levanto de manhã, vou lá na casa dela, porque eu abri a porta da minha área para a área dela. Aí eu chego, me deparo com ela e falo assim: nossa, mas a senhora está linda demais hoje. E ela olha para mim assim: você está achando, meu filho? Queridos, o amor, ele não pode ser teórico. O amor tem que ser praticado. O amor tem que ser exercido. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas a única maneira de amarmos o próximo é assumirmos a personalidade e a natureza de Deus. Gálatas 2:20. Só Deus pode nos capacitar a isso. A vida de Deus nos capacita a isso. Tive uma experiência no encontro ontem. Eu estava no encontro ministrando cura interior. E aí, de repente, eu estou na fila, porque eu estava de jejum, queridos. Olha só, fiz um jejum para ministrar lá. O dia inteiro.
Aí, à noite, agora, né, vou jantar. Estou na fila, de repente, me chamam. Estava chegando a minha vez, uma fila enorme. Davi está te chamando ali dentro. Eu vi uns irmãos dentro do auditório, né, e cantando e louvando. Eu falei, é unção, só pode ser. Falei, não vou não. Deixa eles lá. Passou um pouco, o irmão voltou lá e falou, mas ele veio de novo, Davi está te chamando. Eu falei, querido, não vou. Mas pela terceira vez ele veio e falou, tem uma moça que está possessa ali. Estão chamando o senhor. Eu falei, opa, então agora eu tenho que ir. Irmãos, e não é fácil tirar a gente de uma fila da janta, ainda mais que você estava de jejum o dia inteiro. Mas eu fui. Cheguei lá, não porque as pessoas que estavam lá não eram capazes de forma alguma, acho que muito mais do que eu. Mas Deus deu a direção para a pastora Lourdes, e ela me chamou. E eu cheguei lá. Queridos, eu não fiz nada de extraordinário. Porque muitas vezes a gente quer chegar numa situação dessa e a gente acha que a gente é impressiona, tem uns que mudam até a voz. Agora, em nome de Jesus, você vai ter que sair desse corpo. Querido, não é assim. As coisas de Deus é muito simples, é mais simples do que você e eu possamos imaginar. E eu cheguei, e aí Deus me deu a direção e falou assim, abraça ela. E eu abracei ela e só disse uma frase: filha, recebe o amor de Deus. Pum! Ela voltou. Interessante, né? Aí foi a confirmação de Deus para essa palavra de hoje. Simples. Muitas vezes nós queremos impressionar a Deus de várias formas, achamos que vamos impressionar a Deus. Queridos, eu tenho uma convicção no meu coração, nós impressionamos a Deus, sabe como? Quando amamos. Nós impressionamos a Deus quando amamos aquele que nos aborrece, principalmente. Você quer ver uma pessoa, um homem ou uma mulher de ser muito usado por Deus? Comece a amar. Não estou falando de perfeição, estou falando de amor, de entender esse propósito de Deus, de exercer, de exercitar isso, de colocar em prática. E quem tem Deus, aqui diz, Gálatas 2:20, que a única maneira de amarmos o próximo é assumirmos a personalidade de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. A vida que outrora nós vivíamos na carne, hoje nós vivemos na fé no Filho de Deus. E se Cristo vive em você, meu irmão, você pode amar como Cristo amou, amém? Cristo vive em você, olha para o seu irmão e fala assim, Cristo vive em você. Então você vai conseguir, irmão, amar o seu discipulador. Aleluia, como eu tenho sentido falta do meu esses dias. Ai, como ele faz falta. Eu olho aqui, eu olho para cá e falo, meu Deus, está faltando alguém. Mas ele está numa obra missionária tremenda. Que lindo, esses irmãos foram lá para Nova América, irmãos, pagando um preço. Fiquei sabendo que o pastor José Carlos veio nessa noite, fez um casamento e voltou logo cedinho. Chegou, não sei que horas, fez o casamento, 6 horas da manhã, né, estava voltando para Nova América. O Davis estava lá, eles ergueram uma igreja. Que lindo, irmão. Isso também é amor. Então eu quero te dizer, ame o seu discipulador, porque hoje, qualquer coisinha que acontece, o nosso discipulador já não é o nosso amor da vida. O nosso discipulador já não é o melhor. De fato, não existe ninguém bom. Nem você. Bom só há Deus. Só há um que é Deus. E aí nós esquecemos e pegamos e olhamos o cisco no olho do nosso discipulador e esquecemos que há uma trave no nosso. Não é verdade, irmãos? Precisamos amar mais. Olha para o seu irmão, você precisa amar mais. Precisa amar, fala mais forte, você precisa amar mais, irmão. Nós temos que ser igual ao apóstolo João, um homem amoroso, um homem que jogaram ele de cima de um pináculo no final da vida dele, velhinho, saiu rolando, chegou lá todo, e aí pegaram ele e ainda colocaram dentro de um tambor de óleo fervendo. Imagino que ele
Ele ali mesmo naquela agonia da morte, já olhava para eles e falava assim: vocês precisam amar mais. Porque as cartas escritas por este homem é só amor. Amém, queridos? Então a única maneira de amarmos o próximo é assumirmos a personalidade e a natureza de Deus. O amor não busca os nossos próprios interesses. 1 Coríntios 13:5. Não é o seu interesse, não é o meu interesse. Não busca os meus interesses. O amor busca o interesse do Senhor. Não é um amor eros. Nós precisamos entender muito bem isso. Difere o amor da alma, da carne, para o amor de Deus. O amor que excede todo entendimento. É esse amor que você tem que buscar para dentro da sua casa. É esse amor que me fez vencer muitas coisas que aconteceram comigo. É esse amor, querido, que me fez vencer a maior prova que eu já vivenciei nesse tempo de vida cristã. Foi quando a minha filha, Vitória Cristina, que está sentada ali, aos seus 14 para 15 anos, ficou grávida. Mas chegou em mim e disse assim: pai, me perdoa, pai. Você me perdoa, pai? Chorando, claro que não foi do jeito que eu estou falando aqui. Foi diante de muito choro. Pai, você me perdoa, pai? E eu olhei para ela e disse: filha, eu te perdoo sim, filha. E eu te amo, filha. Você não deixou de ser amada. Ela está ali, vocês podem perguntar para ela depois. E peguei e coloquei a mão sobre a barriguinha dela e sobre a cabeça dela e orei por ela e pela Emanuele, que está lá no berçário. Talvez ela não merecia naquele momento, mas, querido, se Cristo vive em mim, era o que eu tinha que fazer. Se Cristo vive em você, eu não sei qual é o que você tem passado desses dias, mas eu quero te convidar, eu quero te chamar a amar com intensidade esse amor de Deus, porque você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai amar e conhecer o amor fraternal, que está lá em 1 Tessalonicenses 4:9, fala claramente sobre esse amor fraternal, sobre o amor entranhável. 1 Pedro 3:5-9, 1 João 2:3 fala sobre este assunto, sobre esse texto primeiro que eu li aqui, que diz que quem ama a Deus deve amar o seu irmão. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. Então hoje, irmãos, Deus está falando ao seu coração, ao meu coração. Essa igreja é conhecida como a igreja do amor. E de fato isso me chamou a atenção quando eu entrei aqui pela primeira vez. E continuará sendo. Mas nós precisamos sair hoje de teorias. Nós precisamos entrar na prática deste amor. Salomão diz que tudo termina debaixo desse sol. Existe um pastor, vi esses dias uma pregação de um pastor que chamou muito a minha atenção. Ele fala que, envolvido muito com a obra, muitas coisas, deixou um pouco de lado a sua família, sua esposa e os seus 2 filhos. E aí teve alguns atritos com o filho, porque tinha um adolescente, aliás era 3 filhos, um pré-adolescente e uma criança. Mas ele sonhou um dia, teve um sonho, que ele viu os 3 filhos mais a esposa mortos na sala da casa dele. Ele disse que ficou com uma agonia tão grande naquele sonho, porque ele via, parecia real. E ele disse que ia naquele filho mais novinho e falava: filho, não vai embora. Filho, nós nem começamos, nós nem tivemos nenhum tipo de relacionamento, né? Porque muito envolvido com muitas outras coisas. E ele disse que foi naquele pré-adolescente ali morto. E ele falava também: meu filho, me perdoe, porque quanto mais você precisou de mim, eu não estava do seu lado. E assim ele foi fazendo com o outro, e até chegar na esposa. E disse assim: meu bem, não vai embora. Me perdoa, porque eu falei coisas para você que não deveria falar. De repente ele acordou. E ele disse que respirou, ele estava suado.
Graças a Deus foi um sonho. Mas queridos, olha aqui para mim. Quantos de nós estamos aqui, muitas vezes estamos esperando acontecer uma tragédia para valorizarmos o que precisa ser valorizado, para amar. Queridos, eu não sei a sua vida, não sei o que você está passando. Eu sei que eu já passei. Eu sei que tem alguns testes que o Senhor permite que a gente passe para demonstrar esse amor. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo e não estamos amando. Esposo não ama a esposa como precisa amar. A esposa não ama o seu esposo como precisa amar. A igreja, os irmãos já não amam tanto um ao outro como precisa amar. Olha, irmãos, como nós precisamos, como você e eu precisamos disso. Se alguém te aborrecer, é aí que você tem que amar mesmo essa pessoa. Se o seu líder, de repente, acontecer alguma coisa em relação a você, aí que você tem que amar, e vice-versa também, o discipulador. Porque, queridos, é isso. Precisamos amar os nossos líderes, o bispo Timóteo, a bispa Nilda. Precisamos amar uns aos outros, querido, porque aí a manifestação de Deus vem sobre este lugar. Porque aí, querido, não vai caber, nós vamos ter que alargar as tendas, tanto para direita, para esquerda. Nós vamos crescer muito, mas precisamos primeiramente entender isso. Amar. E é tão tremendo, porque os 2 mandamentos da lei principal, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, qual que é a igreja? O segundo, qual que é a igreja? Amar o próximo como a ti mesmo. Quantos têm amado o próximo como a ti mesmo? Você gosta de você? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí Jesus diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Aí o cinto aperta um pouquinho mais, porque Jesus fala: ameis uns aos outros como eu vos amei. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem coragem de morrer por mim? O que ele respondeu? Vai ser difícil assim lá na... Ai, ai, ai. Mas o que foi que Jesus fez, irmãos? Jesus morreu naquela cruz por nós. Nós precisamos. Jesus deu uma apertada no cinto, porque se nós já achávamos difícil amar o nosso próximo como a nós mesmos, você imagina amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E é isso que você precisa fazer, e é isso que eu preciso fazer. Vamos abrir o nosso coração. Ame as pessoas, mesmo que elas errem com você. Agora, nesses dias eu tive algumas experiências de fazer algum remanejamento de discípulo. Foi traumático. A impressão que eu tenho, que se um discípulo sair de uma geração e ir para uma outra geração, ele está desviado. Eu disse para um discípulo, falei: querido, nós continuaremos sendo irmãos em Cristo. Você não é meu inimigo, não. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Apenas nós estamos querendo organizar. Agora as pessoas estão assim: não deu certo com o Paulo e foi para o Josué, mas aí o Paulo já não é mais o mesmo. Não deu certo com o Davi, foi para o Giovanni, para o Pedro. Mas isso aí já não é mais a mesma. Irmãos, isso não é a igreja do Senhor. Você está confundindo, nós estamos confundindo as coisas. A visão é só para organizar a igreja. E nós somos irmãos em Cristo, fazemos parte de uma grande família, amém, queridos? No qual o nosso Pai está nos céus, aleluia! Ame quem te aborrece. Ame aquela esposa sua que não está merecendo amar. Amontoa brasas vivas sobre a cabeça dela, irmão. Olha nos olhos dela e fala assim: eu te amo, querida.
em Cristo Jesus. Você é muito importante para mim, porque com a minha eu faço assim. Você também, mulher, fala para o seu esposo. Comece a liberar palavras. Comece a deixar exalar esse perfume do amor de Deus para a sua vida e para as pessoas que estiverem do seu lado. Amém? Quantos querem isso para si? Diga amém.